Olá, tudo bem? Este é o canal Bonitos Pássaros. Nesse vídeo você vai conhecer 8 espécies de pássaros que foram extintos do nosso planeta. São eles o araú gigante, o oobichope, pica-pau bico de marfim, trepador do Nordeste, limpa-folha do Nordeste, caburé de Pernambuco e arara azul pequena. Pássaro número 1. O morro oobichope. Oo é o nome havaiano das aves do gênero Moo, pertencente à família Moidae. O grupo inclui 4 espécies, todas elas extintas, que habitavam as florestas do arquipélago do Havaí. Os Oos eram aves de médio porte, com 20 a 30 centímetros de comprimento, de plumagem preta e muito brilhante, adornada com plumas amarelas. O bico era ligeiramente curvo, adaptado a uma alimentação à base de néctar, suplementada com pequenos insetos e frutos. As razões do desaparecimento do grupo estão relacionadas com a colonização humana das Ilhas Havaí. As tribos polinésias iniciaram a caça destas aves pelas suas penas, usadas na fabricação de adereços e capas muito apreciadas pelas classes aristocráticas. A caça, no entanto, nunca foi uma ameaça letal comparada com a introdução de espécies invasoras, em particular dos ratos que depressa ocuparam todas as ilhas e aprenderam a atacar os ninhos das aves nativas. No século XIX, as espécies de Moo já se encontravam em declínio e a sua raridade tornava-as num motivo de grande interesse para os colecionadores de penas e ovos europeus. A caça associada ao naturalismo foi outro dos fatores do desaparecimento, bem como a degradação progressiva dos habitats. O Oodikawai sobreviveu até ao final do século XX e a sua extinção está provavelmente associada a uma epidemia de malária aviária. Pássaro número 2. Araú gigante. Araú gigante ou auca gigante, de nome científico, Pingnus impenis, é uma espécie extinta de ave da família dos alcídeos que vivia no Atlântico Norte. Seu território original compreendia uma vasta região do Canadá à Noruega, incluindo a Islândia, Ilhas Britânicas, França e norte da Espanha. Incapaz de voar, passava a maior parte da vida na água, de onde saía apenas na época do acasalamento. Formava grandes colônias em ilhas rochosas isoladas, com fácil acesso ao mar e alimento em abundância por perto. Poucos locais preenchiam esses requisitos, de modo que a ave, provavelmente, nunca teve mais que 20 colônias de reprodução, das quais apenas 6 são conhecidas. Durante o inverno migrava para o sul, aos pares ou em pequenos grupos. O araú gigante mide até 85 centímetros de altura e pesava cerca de 5 quilogramas. Seu dorso era preto, enquanto que a parte ventral tinha cor branca. O bico era curvo, forte, negro e com ranhuras na superfície. Durante o verão a plumagem apresentava uma mancha branca sobre cada olho, que desaparecia no inverno e dava lugar a uma faixa branca entre os olhos. Suas pequenas asas, de apenas 15 centímetros de comprimento, não lhe permitiam voar. Em contrapartida, o araú gigante era um exímio nadador, mergulhava a mais de 70 metros de profundidade e conseguia prender a respiração por 15 minutos, mais que uma foca. Sua dieta era composta basicamente por peixes. Quando os exploradores europeus descobriram no hemisfério sul as aves conhecidas hoje como pinguins, eles notaram a aparência similar ao araú gigante e as batizaram com esse nome, que persiste até a atualidade. Apesar de parecidos, araus e pinguins não têm nenhum parentesco próximo e sequer são classificados na mesma ordem de aves. O araú gigante foi caçado pelos seres humanos desde a pré-história. O extermínio aumentou drasticamente com o advento das navegações, pois os ovos e a carne da ave serviam de comida para os marinheiros. Eles também matavam os araus para usá-los como isca de pesca e até como lenha ou de fogueira. Na queima dos corpos, ricos em gordura, liberava óleo suficiente para manter uma chama acesa por bastante tempo. A pressão sobre a espécie se acentuou quando suas plumas viraram uma matéria-prima popular para travesseiros.
Os cientistas da época perceberam que o aral estava desaparecendo e algumas leis de proteção foram criadas, mas nenhuma mostrou eficácia. No início do século XIX, com sua raridade cada vez maior, exemplares do animal e seus ovos se tornaram alvo de museus e colecionadores, que pagavam para obter espécimes. Um aral gigante vivo foi visto pela última vez em 1852. Atualmente, 78 peles da ave ainda existem, a maioria em coleções de museus, além de cerca de 75 ovos e 24 esqueletos completos. Pássaro número 3. Arara azul pequena. A arara azul pequena de nome científico, Vanodorynchus glaucus, é uma espécie de arara da família Psittacidae. Era encontrada nas bacias dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, no noroeste da Argentina, sul do Paraguai, leste da Bolívia, nordeste do Uruguai e na região sul do Brasil. Também é conhecida pelos nomes vernáculos de arara azul claro, arara celeste, arara preta, araraúna e araúna. Está oficialmente extinta no Brasil por não ser avistada na natureza há mais de 80 anos e não existirem exemplares em cativeiro. A IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, justifica a manutenção da espécie como criticamente ameaçada com base em indícios não confirmados da existência de alguns indivíduos sobreviventes. A arara azul pequena é a menor representante do gênero da espécie com 69 centímetros de comprimento. A plumagem tinha uma coloração azul pálida e esverdeada, a cabeça era grande, de plumagem acinzentada, com um bico grande e uma cauda muito longa. A área nua na base da mandíbula possuía formato quase triangular e de tom amarelo pálido. O anel perioftálmico era amarelo, mais pálido do que na região em torno da mandíbula, e o tarso metatarso era cinza escuro. Pássaro número 4. Pica-pau bico de marfim. O pica-pau bico de marfim, Scampephyllus principalis, é uma espécie de pica-pau possivelmente extinto, nativo dos pântanos norte-americanos e das florestas temperadas de coníferas do sul dos Estados Unidos e de Cuba. A destruição de seu habitat e a caça reduziram as populações de forma tão devastadora que a espécie está listada como criticamente ameaçada na lista vermelha da IUCN, e como definitivamente ou provavelmente extinta pela American Birding Association. O último avistamento universalmente aceito de um pica-pau bico de marfim americano ocorreu na Louisiana em 1944, e o último avistamento universalmente aceito de um pica-pau bico de marfim cubano ocorreu em 1987, por relatos esporádicos de avistamentos e outras evidências da persistência da espécie continuaram desde então. No século XXI, relatos de avistamentos e análises de gravações de áudio e vídeo foram publicados em revistas científicas revisadas por pares como evidência de que a espécie persiste em Arkansas, Louisiana e Flórida. Vários investimentos em terras e a restauração de seu habitat foram iniciados em áreas onde avistamentos e outras evidências sugeriram uma probabilidade relativamente alta da existência da espécie, para proteger quaisquer indivíduos sobreviventes. Em setembro de 2021, a espécie foi declarada extinta pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos. A IUCN não mudou sua avaliação sobre a espécie. Número 5. Ave dodô. Dodô, português brasileiro, ou dodó, português europeu, o nome científico, Rhapus cuculatus, é uma espécie extinta de ave da família dos pombos que era endêmica de Maurício, uma ilha no Oceano Índico a leste de Madagascar. Era incapaz de voar e não tinha medo de seres humanos, pois evoluiu isolado e sem predadores naturais na ilha que habitava. Foi descoberto em 1598 por navegadores holandeses, e totalmente exterminado menos de 100 anos mais tarde. A ave era caçada para servir de alimento para os marinheiros, e depois sofreu com o desmatamento e introdução de animais exóticos. Essa trágica história tornou o dodô um verdadeiro ícone da extinção. É considerado o mais famoso animal extinto em tempos históricos, com notável presença na cultura popular.
O dodô tinha cerca de 1 metro de altura e podia pesar mais de 20 quilos na natureza. Sua aparência externa é conhecida apenas por pinturas e textos escritos no século XVII, e, por conta da escassez dessas descrições, ainda é um mistério, assim como pouco se sabe sobre seu habitat e comportamento. Foi descrito com plumagem cinza acastanhada, patas amarelas, um tufo de penas na cauda, cabeça cinza sem penas, e o bico preto, amarelo e verde. A moela ajudava a ave a digerir os alimentos, incluindo frutas, e acredita-se que o principal habitat tenha sido as florestas costeiras nas áreas mais secas da ilha. Presume-se que o dodô tenha deixado de voar devido à facilidade de se obter alimento e à relativa inexistência de predadores em Maurício. As primeiras menções conhecidas de dodos foram feitas por marinheiros holandeses em 1598. Nos anos seguintes, a ave foi predada pelas tripulações famintas e seus animais domésticos, além de sofrer com a competição com espécies invasoras introduzidas. Estima-se que apenas 11 dodos levados de Maurício chegaram vivos aos seus destinos na Europa e no Oriente. A última ocasião aceita em que a ave foi vista data de 1662. A extinção não foi imediatamente noticiada e houve quem o considerasse uma criatura mitológica. Por muito tempo, os únicos restos de dodô conhecidos foram de 4 exemplares incompletos do século XVII, até que a partir de 1860 uma grande quantidade de ossos fósseis começou a ser descoberta em Maurício, a maioria do pântano Mare aos Songes. A extinção do dodô em apenas cerca de um século após seu descobrimento chamou a atenção para um problema previamente desconhecido da humanidade, o desaparecimento por completo de diversas espécies. O dodô ficou amplamente conhecido por ser um dos personagens de Alice no País das Maravilhas. Aparece em animações, séries de TV e filmes, e na cultura popular é frequentemente usado como símbolo de extinção e obsolescência. Número 6. Pássaro limpa-folha do Nordeste. Limpa-folha do Nordeste, e nome científico, Philidor novaesi, era uma espécie de ave da família Fornariidae. Endêmica do Brasil, onde podia ser encontrada nos estados de Alagoas e Pernambuco. Era ameaçada de extinção pela fragmentação e destruição do habitat, sendo considerada em perigo crítico pela IUCN. O último registro da espécie foi feito em 2011, e alguns autores consideram-na extinta desde 2018. A espécie era endêmica das florestas do interior de Pernambuco nos estados de Alagoas e Pernambuco, no nordeste do Brasil. Apenas 2 localidades de ocorrência são conhecidas, a primeira no município de Murici, Alagoas, onde a espécie foi descoberta em 1979, e a segunda na Serra do Urubu, município de Jaqueira, Pernambuco, onde a espécie foi descoberta em 2003 na reserva privada de Frei Caneca e áreas adjacentes. A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, ainda classifica a espécie como em perigo crítico ou devido à distribuição geográfica restrita e à destruição do habitat. Os últimos avistamentos da ave datam de 2007 em Alagoas e em 2011 em Pernambuco. Buscas posteriores não conseguiram localizar nenhum exemplar nas áreas de habitat conhecidas, e alguns autores consideram-na extinta. Uma análise publicada em 2018. Ouça agora o lindo canto do limpa-folha do Nordeste. Canto gravado em 2003 por Juan Mazar Barney em RPPN Frei Caneca, Jaqueira, Pernambuco. Número 7. Pássaro caburé de Pernambuco. O caburé de Pernambuco, de nome científico, Glaucidium moriurum, é uma espécie de ave da família Astrigida.
Endêmica do Brasil, onde pode ser encontrada apenas no estado de Pernambuco. Está ameaçada de extinção pela fragmentação e destruição do habitat, sendo considerada em perigo crítico pela IUCN. O último registro da espécie foi feito em 2001, e alguns autores consideram-na potencialmente extinta. O nome popular caburé deriva do tupi cavurre. Originalmente era um termo também presente na variante cauré que indicava corujas e falcões. Sua primeira ocorrência registrada é do ano de 1587. Em 1631, houve novo uso com o sentido de oave dos bubonídeos. De acordo com o Dicionário Histórico das Palavras Portuguesas de Origem Tupi, DHPT, o vocábulo tupio parece proceder de caburré, que quer dizer propenso às vespas escuras, ou que se alimenta dela. Teodoro Sampaio em O Tupi na Geografia Nacional, STUP-GN, argumenta que derivou do tupi caaporé, da raiz caa, mato, que significa o dado a morar no mato. A partir desta acepção, comenta, surgiram sentidos totalmente distintos de caburé como o habitante da roça, mestiço ou o árvore. A espécie é endêmica das florestas costeiras de Pernambuco no nordeste do Brasil. Duas localidades de ocorrência são conhecidas, a primeira na Reserva Biológica de Saltinho, no município de Tamandaré, e a segunda na Usina Trapiche no município de Sirinhaém. A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, classifica a espécie como em perigo crítico ou devido à restrição geográfica, baixa densidade populacional e à destruição do habitat. Os últimos avistamentos foram registrados em 2001 na Usina Trapiche. Buscas posteriores não conseguiram localizar nenhum exemplar nas áreas de habitat conhecidas, e alguns autores consideram-na potencialmente extinta. Você que mora nessa região em Pernambuco já ouviu o canto dessa ave? Se sim, deixe aí nos comentários, canto do caburé de Pernambuco. Canto gravado por Galileu Coelho na Reserva Biológica, Rebio, ou de Saltinho, Rio Formoso, Pernambuco no ano de 1990. Número 8. Pássaro trepador do Nordeste. O trepador do Nordeste de nome científico, Cichocolaptes mazarbarneti, era uma espécie de ave da família Fornariidae, extinta no ano de 2018. Endêmica do Brasil, podia ser encontrada nos estados de Alagoas e Pernambuco. Foi descrita em 2014, e seus descritores recomendaram que a ave fosse classificada como em perigo crítico. Entretanto, alguns autores consideram-na extinta, pois os últimos registros da espécie haviam sido feitos em 2005 e 2007. O trepador do Nordeste era endêmico das florestas do interior de Pernambuco, localizadas nos estados de Alagoas e Pernambuco, no nordeste do Brasil. Apenas duas localidades de ocorrência eram conhecidas. A primeira no município de Murici, Alagoas, onde resta menos de 2.000 hectares de área florestal. A segunda no município de Jaqueira, Pernambuco, na reserva privada de Frei Caneca e áreas adjacentes. A espécie foi descrita em 2014 com base em exemplares coletados na década de 1980. Os autores responsáveis pela descrição recomendaram que a ave fosse classificada como em perigo crítico, de acordo com os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, devido à restrição geográfica, baixa densidade populacional e fragmentação e destruição do habitat. Os últimos avistamentos do trepador do Nordeste ocorreram em 2005 na reserva privada de Frei Caneca e em 2007 no município de Murici.
Buscas posteriores não conseguiram localizar nenhum exemplar nas áreas de habitat conhecidas, e alguns autores consideram-na extinta desde 2014. Em 2018 a espécie foi considerada definitivamente extinta. Ouça o canto do trepador do Nordeste. Canto gravado por Dante Buzet na Serra do Quembo, Usina Frei Caneca, Jaqueira, Pernambuco no ano de 2003. Essas foram as 8 espécies de pássaros que já foram extintas do Brasil e do mundo. São perdas irreparáveis para a natureza. Hoje contamos com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. A missão da UICN é influenciar, encorajar e assistir sociedades de todo o mundo para a conservação da natureza, e assegurar que todo e qualquer uso dos recursos naturais seja equitativo e ecologicamente sustentável. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais e comente o que você achou. Até o próximo vídeo se Deus permitir.